para tirar algumas dúvidas com ele e já me orientou em algumas coisas. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por cada dízimo, por cada oferta. Abençoa, Senhor, o teu povo nessa noite, aqueles que podem ofertar, aqueles que estão dizimando, mas aqueles também que não podem, Senhor, ofertar. Abre, Senhor, porta de emprego, repreende, Senhor, o devorador na finança do teu povo. Nós cremos assim, te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles. Em nome de Jesus, todos digam, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vamos direto para a palavra de Deus. Hoje as crianças também praticamente não vieram, então a gente não vai utilizar o departamento infantil. Amém? Lucas capítulo 24. Um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Assentado como estamos, Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos acharam? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes respondeu: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer de tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que havia a respeito, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles,
os quais disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém? Só até aqui. Feche seus olhos mais uma vez, se você desejar, apenas se você desejar. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e faça uma oração comigo. Senhor Jesus, eu só quero aquilo que vem do teu trono. Senhor Deus, tira toda distração, tudo aquilo que venha querer roubar o entendimento da tua palavra. Faz em mim o teu querer através da tua palavra. Em nome de Jesus, todos digam. Esse é um texto bem conhecido de todos nós. Esse texto narra a época em que Jesus havia ressuscitado, havia morrido, mas ressuscitado. O título da mensagem dessa noite é Decepcionados. Você já se decepcionou com alguém? Quantas vezes você já se decepcionou com alguma coisa ou com alguém? O texto aqui narra dois homens, ou Cleopas e sua esposa, não há uma concordância se eram dois homens ou era um casal, mas dois discípulos de Jesus, que saíram de Jerusalém, estão voltando para Emaús. Mas para a gente entender, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Jesus, quando vem à terra, ele vem com um propósito: expandir o reino de Deus, abrir um novo e vivo caminho para mim e para você. E esse novo caminho passava pelo sacrifício da cruz. No finalzinho ali da trajetória de Jesus Cristo, ele começa a dizer para os seus discípulos o seguinte: olha só, é chegado o tempo em que o Filho do Homem vai ser entregue à mão dos malfeitores, e eles vão o matar, mas não se preocupem, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Isso acontece. Jesus, no período da Páscoa, está em Jerusalém. Ele é preso pelos soldados do templo. Judas Iscariote o leva. Uma tremenda decepção, sim ou não? Coloque-se você no lugar de Jesus. Você anda com um cara 3 anos e meio, ensina tudo a ele, mostra o poder de Deus, faz dele o seu discípulo, e ele ainda vem e te beija e te entrega para a morte. Jesus tinha todos os motivos de se ficar decepcionado. Todos aqueles que disseram: não, nós vamos contigo até a morte, nós não vamos te abandonar. Na hora que o bicho pegou, todo mundo caiu fora. Até aquele que disse que não ia negar, negou. E o tremendo dessa história é que quando ele nega e o galo canta, os olhos, a Bíblia diz que os olhos de Pedro cruzam com os de Jesus, e ele sai para chorar amargamente. Eu estou te dizendo tudo isso porque se decepcionar faz parte da vida. Existem 3 níveis de decepção: decepção com alguém, decepção consigo mesmo e decepção com Deus. Muitas pessoas se decepcionam e inclui ou coloca a culpa em Deus. Esses 2 discípulos aqui não são diferentes. A palavra deles aqui é exatamente isso. Jesus não tinha só 12 discípulos, ele tinha vários discípulos. Existiam seguidores, mas também existiam discípulos. Se você pegar lá, aqui mesmo em Lucas, você vai ver que Jesus vai fazer uma comissão de 70 discípulos, ou 72, como queira. Mas 12 ele separa para uma boa obra. 11 vão para a boa obra, um se perde no caminho. O fato de andarmos com Jesus fala muito mais de nós do que dele mesmo. As minhas atitudes vão declarar quem eu sou junto dele. E aí o que acontece? Jesus é preso, Jesus é crucificado, ele morre na sexta-feira,
Ele é enterrado na sexta-feira, às pressas. Vem o sábado, e aí aquele sábado tenso, aquele sábado de silêncio. Os discípulos estão acuados e escondidos, com medo de serem achados e mortos também. Só que dentre todos esses discípulos, 2 deles vão pegar o caminho de volta, porque estão decepcionados. Vem um domingo da ressurreição, Jesus está vivo, a tumba não pôde contê-lo, a morte não pôde contê-lo, Jesus está vivo. Você pode dar um glória a Deus? Jesus está vivo. E aí esses 2 discípulos saem de Jerusalém e vão em direção de Emaús, uma distância de aproximadamente 11 quilômetros, entristecidos, amargurados, frustrados, decepcionados. E aí aparece Jesus para conversar com eles e caminhar com eles. Eu acho interessante algumas coisas que Jesus faz, porque aqui nesse texto ele não está recriminando nenhum deles, ele está ensinando, ele está preparando para que esse texto fosse colocado para nos ensinar o perigo da decepção, o poder da decepção, a dor e o aprisionamento que uma decepção pode causar nas nossas vidas. Mesmo entristecidos, mesmo decepcionados, mesmo frustrados, Jesus vai até eles e vai caminhar com eles. Seja qual for a situação que você esteja passando, esteja vivendo, Jesus sempre te encontra e vai lado a lado contigo. Jesus vai, meio que irônico, dizer: por que vocês estão entristecidos? Por que vocês estão assim, debatendo aí com um semblante triste? Cleopas vai dizer o seguinte: porventura você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Há 3 dias atrás prenderam o nosso mestre, o Jesus lá de Nazaré. Ele já tira Cristo, o Messias, ele coloca Nazaré, varão profeta. Achávamos que seria ele quem viria redimir a Israel, mas os nossos líderes pegaram ele e o mataram, e hoje já faz 3 dias que ele morreu. Jesus vai falar para eles assim: ó, nécios e tardos. E Jesus vai expor toda a palavra para eles, desde os profetas até aquela situação. Quando chega na entrada de Emaús, Jesus vai fazer com que vai passar direto. Eles convidam Jesus para entrar com eles. Jesus aceita. Todas as vezes que você convidar Jesus para estar contigo, ele não nega nenhum pedido, ele sempre vai estar. Quer um exemplo? Jairo vai até Jesus e pede para que Jesus vá com ele para a sua casa. A filhinha de Jairo estava muito doente, a ponto de morrer. Ele convida Jesus para ir até a sua casa. A Bíblia diz: e Jesus foi com ele. Seja qual for o seu problema, quando você convida Jesus para dentro dele, ele vem, te socorre e soluciona todo o seu problema. Jesus entra, e aí parece que tem um banquete ali, uma ceia, para eles jantarem. Jesus pega o pão e parte. No que ele parte o pão, aquilo que impedia eles de ver Jesus, cai diante deles. Mas Jesus desaparece. E aí começa uma nova argumentação deles: é Ele está vivo, Ele ressuscitou. Como a gente não conseguiu ver? Ele vinha expondo as palavras, as escrituras, e ela nos ardia o coração. Eles pegam e voltam para Jerusalém para dizer para os seus irmãos e outros discípulos que Jesus tinha
ressuscitado. Te falando mais ou menos uma resenha rápida sobre o texto. Eu quero falar hoje com vocês sobre o poder da decepção. Se existe um sentimento que precisa ser vencido, é o poder ou o sentimento da decepção. Aí eu volto àquela minha pergunta: você já se decepcionou? Quantas vezes você já se decepcionou? Talvez consigo mesmo, talvez com alguém, talvez por conta de algumas circunstâncias. O fato de sermos crentes em Jesus e termos o nosso nome escrito no livro da vida não vai nos isentar de passar por alguns problemas, não vai nos isentar de passar por algumas lutas e circunstâncias, mas essas lutas e circunstâncias não podem nos aprisionar. Esses homens estavam extremamente decepcionados. E eu separei aqui uma das coisas que, com relação à decepção. Decepção é um sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de um fato inesperado, que representa um mal, desilusão, desapontamento. Isso é decepção. Você criou expectativas em algo, criou expectativas em alguém, criou expectativas em alguma situação, e aquilo não aconteceu, e por não acontecer como você planejou, você se decepciona. Nós somos assim. A gente se decepciona. Pessoas que se decepcionam na igreja, pessoas que se decepcionam com pastores que muitas das vezes criam grandes expectativas com um membro, certo membro, e se decepciona com eles. Todos nós estamos propensos a nos decepcionar, mas esse poder chamado decepção não pode nos aprisionar. Era o que estava acontecendo com esses dois discípulos. Eu separei 3 coisas aqui dessa decepção. A decepção nos faz querer voltar. A decepção tem poder para fazer com que a gente perca a visão. E a decepção nos aprisiona. Volte ao texto comigo, por favor. Vou te mostrar que eles estavam decepcionados. Versículo de número 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: comece a prestar atenção. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois disso tudo, é já o 3º dia desde que tais coisas se sucederam. Esses homens estavam decepcionados. Eles criaram uma expectativa errônea. E quando o poder da decepção, a frustração veio, a primeira coisa que eles sentiram foi vontade de voltar. No próprio capítulo 24, mais à frente um pouquinho, você vai ver, se eu não me engano, no versículo 49, Jesus vai dizer para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham um lugar para ficar, mas a decepção, a dor, a frustração fizeram com que eles desejassem voltar.
Quantas vezes eu e você já não nos decepcionamos e a vontade é de abandonar tudo e voltar? Quantas vezes eu e você já não nos decepcionamos, até mesmo dentro das igrejas, e já não sentimos vontade de abandonar e voltar, retroceder, viver uma outra vida, ou voltar para a velha vida? Quantas vezes nós já não vivemos assim, já nos sentimos assim? Não é exclusividade desses dois, não. Jesus vai ressuscitar, vai encontrar as mulheres, vai dizer o seguinte: olha só, manda os discípulos e Pedro, é específico, e Pedro, ter comigo na praia tal. Os discípulos vão para lá e esperam Jesus lá. O tempo passa e a Bíblia diz que Pedro volta a pescar. Pedro estava decepcionado consigo mesmo, porque ele negou Jesus. E qual foi a primeira reação dele? Voltar à sua velha vida. Muitas das vezes o diabo vai trabalhar através da decepção, para que você não acredite mais, para que você não se envolva mais, mas para que você sinta o desejo de voltar a ser quem você era, da onde Deus te tirou, da onde Deus te lavou, te resgatou. Jesus vai encontrá-los ali. Não é porque eles estavam discutindo, é que Jesus tinha algo específico para eles ali. Jesus precisava libertá-los do poder da decepção. A palavra de Deus essa noite para mim e para você é o seguinte: você e eu podemos passar por algumas decepções, mas elas não podem nos aprisionar. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, para fazer vencer todas as circunstâncias que eu e você temos vivido, mas há poder no nome de Jesus e no seu sangue, para fazer você vencer toda e qualquer decepção da vida que você já passou, viveu ou poderá viver. A reação desses homens é voltar. Eles estão voltando, eles estão retrocedendo. Mas o Evangelho não é para aqueles que retrocedem, o Evangelho é para aqueles que seguem. Sigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O Espírito do Senhor não está com aqueles que retrocedem, mas está com aqueles que permanecem e seguem. Mas o inimigo sabe disso, e aí ele coloca certas decepções ou certas situações, e ele é mestre em maximizar problemas. Às vezes a coisa é pequena, mas ele maximiza a coisa de uma tal forma que o desejo da tua alma é retroceder, é chutar o balde, é abandonar. Mas nessa noite o Espírito de Deus que encontrou esses dois homens é o mesmo que está aqui nessa noite falando contigo através da palavra: não retroceda. Não saia da posição no qual Deus te colocou. É difícil? É doloroso? Mas aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel e poderoso para conduzir os seus passos. A segunda questão nesse mesmo texto, versículo 21: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois disso tudo, e este já é o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é inteligente. Quem estava falando com eles? Quem os encontrou naquele caminho de Jerusalém até Emaús? Era quem? Quem? O próprio? Mas eles não viram. Jesus não está glorificado. Ele aparece glorificado lá em Apocalipse. Mas a decepção tem o poder de Jesus às vezes estar diante de você, fazendo coisas na história e você não conseguir ver. A decepção trabalha para muitas das vezes você não conseguir que Ele está do teu lado, caminhando contigo, mudando a história, mas você não consegue ver. A decepção trabalha para tirar o teu foco.
essa circunstância, essa situação trabalha para que você perca a visão. Irmãos, eram 11 quilômetros de Jerusalém até a entrada de Emaús. Vamos botar aí que eles andaram pelo menos 10 com Jesus e não viram. Mas detalhe, eles mesmos dizem: o nosso coração ardia. Porque a palavra de Deus, você pode não ver Jesus literalmente, mas você pode senti-lo. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada e essa palavra começa a arder dentro de você, você não está vendo literalmente Jesus, mas você pode senti-lo. Lembra dos discípulos naquele barquinho que estava sendo sacudido por uma tempestade, que Jesus vem andando por cima do mar? O que eles gritam? É um fantasma. Jesus vira e diz o seguinte: não temais, sou eu. Eles não estão vendo Jesus literalmente, porque a tempestade estava ali, talvez não conseguiam ver de uma forma clara, mas eles podiam ouvir. Você muitas das vezes não pode ver, e a decepção quer fazer com que você não veja, mas você ainda pode ouvir e sentir o Espírito Santo de Deus falando contigo, querendo te libertar dessa decepção que teima em querer te travar, que teima em querer fazer com que você retroceda, que você abandone, que você não creia mais, que você perca suas expectativas e esperança. Jesus ressuscitou para te dar toda a esperança. Jesus ressuscitou para te dar um novo caminho. Sabe o que é um dos motivos que eles voltam para Jerusalém? Porque era o lugar onde Jesus mandou que eles ficassem. Quando Deus encontra Elias lá naquela caverna, a primeira coisa que Deus fala para ele assim: que fazes tu aqui, Elias? Volta por esse caminho, que esse caminho não é o meu. Para vivermos grandes experiências com Deus, para vivermos a plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós precisamos estar aonde Deus nos colocou. Para vivermos as grandes experiências, ou aquilo pelo qual Deus nos chamou a viver, eu preciso estar no ponto certo. Eles só vão poder contemplar coisas a mais de Jesus Cristo quando eles voltam para Jerusalém. Aí Jesus vai aparecer para eles lá. Ali eles não conseguiram entender, porque a decepção faz com que eles fiquem sem enxergar. A decepção coloca uma escama nos nossos olhos, que a gente não consegue ver Jesus no nosso lado, mudando a história, fazendo algo na história. Mas a decepção também tem a terceira coisa: ela nos aprisiona. Ela tenta nos aprisionar. Ela tenta nos paralisar. E prisão nada mais é do que paralisar. Alguém que faz tudo errado, vamos supor aqui um exemplo, um assassino em série, para onde ele vai? Ele vai para prisão. Por quê? Porque lá vai paralisá-lo. Esse é o sentido de prisão. Quando você e eu nos decepcionamos, o inimigo trabalha para que eu e você fiquemos aprisionados. Aprisionados aonde, pastor? Na decepção, na dor, na frustração. Volte um versículo de novo comigo, por favor. Versículo de número 19. Ele lhes perguntou quais, isso é Jesus perguntando, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem ia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas se sucederam. Aonde eles estão aprisionados? Fala para mim. Você é inteligente, fala para mim. Uma das maiores armas da decepção é te aprisionar no passado.
Jesus havia ressuscitado. Jesus morre em que dia? Fala para mim. Qual? Vocês estão demais que eu não consigo, eu sou meio surdo. Vocês estão demais que eu não consigo ouvir. Qual dia que Jesus morreu? Na sexta? Passa a sexta. Jesus é enterrado na sexta. Vem um domingo, o sábado do silêncio. Jesus ressuscita onde? No domingo. Aqui provavelmente nessa história é domingo à tarde, porque eles contam é o terceiro dia. Jesus está andando do lado deles, falando com eles, agindo na história, mas o olhar deles está onde? Na sexta. Aprisionados no passado, sofrendo com a decepção de 3 dias atrás, embora Jesus estivesse diante deles. Você consegue entender o que o Espírito Santo quer te dizer essa noite? Jesus não ressuscitou para que você fique aprisionado numa síndrome de sexta-feira. Jesus ressuscitou porque Ele te trouxe o domingo da ressurreição. Mas a gente às vezes teima em ficar aprisionado numa sexta-feira, na dor do passado, como eu sempre costumo dizer, arrastando correntes. Jesus já nos libertou, mas a gente teme em ficar arrastando correntes. Jesus está ali do lado deles, falando com eles: olha, o que vocês estão passando aí? Não, olha só, lá atrás, há 3 dias atrás, alguém que a gente esperava que ia redimir Israel, alguém que a gente esperava que ia mudar a história, alguém que a gente esperava que ia fazer isso, aquilo, outro, morreu. Achávamos que seria ele quem viria redimir a Israel. Eles colocam tudo no passado, sendo que o verbo vivo estava bem diante deles. O que o Espírito do Senhor, o Espírito da Palavra de Deus quer nos dizer essa noite é o seguinte: o domingo da ressurreição surgiu para nos dar uma nova história. O domingo da ressurreição surgiu para que nós venhamos a viver uma nova história em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais ficar aprisionados na sexta-feira. Raiou o dia de domingo. Você precisa entender isso. Decepção todos nós vamos passar. Decepção todos nós vamos viver. Decepção é algo que pode ocorrer. Ou você me decepciona, ou eu te decepciono. O que não pode acontecer é a gente ficar preso no dia da decepção. A gente precisa avançar. A gente precisa seguir. Deixando aquilo que ficou para trás, eu sigo para o alvo. É bíblico. Por que então que a gente às vezes fica aprisionado na sexta-feira? Se Cristo já ressuscitou, e Ele ressuscitou, diga amém. Se Cristo já ressuscitou, é porque o domingo raiou, ou seja, uma nova história está bem diante de nós. É como se Deus fizesse assim: olha só, eu virei a página, é hora de uma nova história começar a ser escrita. Nessa noite, o que o Espírito de Deus quer nos falar é que a decepção é um poder que pode tentar fazer com que você queira retroceder. A decepção é um poder que pode querer fazer com que você, mesmo andando com Cristo do seu lado, não consiga ver o que Ele está fazendo bem diante dos teus olhos. A decepção é um poder que tenta fazer com que você fique aprisionado no dia da tua decepção. O sangue de Jesus foi derramado para te libertar de toda e qualquer prisão que o inimigo tentar levantar contra você.
Mas pastor, ele estava decepcionado com Deus. De certa forma sim. Achávamos que seria ele que viria redimir a Israel. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando Jesus vai expor a eles, desde os profetas até o ocorrido, Jesus vai dar uma aula para eles. E vai dizer o seguinte, olha só. Existe um plano maior. As expectativas deles estavam em um reino terreno, que Jesus viesse instalar um reino terreno e viesse um segundo Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés? Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo do império, da opressão do império egípcio. Na ideia deles, Jesus com todo aquele poder, ninguém mais ia morrer, ninguém mais ia ficar deficiente, ninguém mais ia passar fome. Com todo aquele poder, ele acabaria com um estalo de dedos com o império romano. Mas o plano de Deus é maior. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é muito maior do que você pensa, imagina e espera. Talvez você não esteja entendendo nada, como esses dois discípulos aqui não estavam entendendo nada, mas saiba que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele não decepciona ninguém, porque o plano dele é maior do que o meu e o seu junto. As expectativas deles estavam em um plano terreno, dentro da visão deles, dentro do querer deles, mas o plano de Deus é muito maior do que o meu e os seus juntos. Se você não quer se decepcionar com Deus, ou jogar a culpa da sua decepção em Deus, aprenda. Você pode ter expectativas, você pode ter sonhos, mas o que sempre vai prevalecer na minha vida e na sua vida são os sonhos e o plano de Deus. Eles vão e entram lá em alguma casa ou estalagem em Emaús. E até então eles não estavam vendo, mas o coração ardia. Até que Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, tudo aquilo que eles ouviram durante o caminho e aquele momento, eles se lembraram: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, Ele é aquele que pode sarar todas as dores e feridas da decepção. O pão ali é necessidade básica. Jesus, Ele tem poder para alimentar, para te curar, para te salvar toda e qualquer necessidade da tua alma. Volto à minha pergunta: você já se decepcionou com alguém? Você já se decepcionou talvez consigo mesmo? Talvez você já não, tenha colocado parte da sua decepção, quem sabe até mesmo em Deus. Mas nessa noite o Espírito de Deus te convida a mudar o seu foco de visão. Foi quando o foco de visão deles mudou que eles puderam ver o próprio Cristo diante deles. Mude o foco da sua visão. Tire os seus olhos da sexta-feira e passe a olhar para o domingo. Tire os seus olhos daquele momento doloroso e complicado que você viveu lá atrás e passe a olhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje. Tire os seus olhos do que aconteceu no passado e passe a ver o que Deus está fazendo maravilhosamente na tua vida hoje. Eles precisavam viver algo que eles jamais viveriam. Mas eles precisavam uma coisa: ficar em Jerusalém ou voltar para Jerusalém. E Jerusalém aqui é símbolo da adoração, para os judeus era símbolo da adoração, sede central da adoração, o templo estava lá. O que o Espírito Santo de Deus quer nos falar essa noite: haja o que houver, não saia da presença do Senhor.
venha o que vier, não saia da presença do Senhor. Emaús estava lá, mas o local era Jerusalém. Não largue, não saia, não abandone a presença do teu Deus. Porque é em Jerusalém, é na igreja, é na presença do Senhor que é a cura, que é a libertação, que é a transformação. Permaneça, mesmo chorando, mesmo frustrado, frustrada, mesmo decepcionado, decepcionada. Permaneça na presença de Deus. Feche seus olhos, por favor. Na estrada da sua vida, como é que você está? Na estrada que você tem vivido, quantas decepções você já não passou na estrada da sua vida? Mas a pergunta é: será que a decepção está tendo o poder de te aprisionar? Num passado, quando Cristo já te libertou? Será que a decepção não tem um poder, ou está tendo o poder, de te fazer não enxergar Cristo do teu lado, fazendo tantas coisas, agindo na história, mudando a história, dividindo a história, agindo na tua vida de forma tremenda e poderosa, mas a decepção não te faz ver? Ou na estrada da sua vida você está como esses dois discípulos, que a decepção foi tão profunda, tão dolorosa, que eles sentiram vontade de parar, eles sentiram vontade de retroceder. Você nessa noite, fazendo uma análise da caminhada da sua vida, diante de tantas circunstâncias, diante de tantas frustrações, diante de tantas dores, diante de tantas coisas que você já passou. Você sonhou com tanta coisa e não aconteceu do jeito que você sonhou, e aí bate aquela frustração. Deus te trouxe essa noite aqui para te dizer que o plano dele é bem maior do que o teu, que ele não perdeu o controle de nada, ele continua no controle de todas as coisas. Por mais que esses homens tivessem, e o lindo dessa história é que esses dois discípulos aqui, não sei se era um casal, se eram dois homens, pouco importa, eram discípulos de Jesus. Por mais que eles estivessem frustrados, magoados, feridos, ele foi atrás deles para te dizer: ei, eu ressuscitei, eu estou vivo. Estava cansado, sem forças, desanimado. Deixa esse som, esse hino falar ao teu coração essa noite. Larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quero te convidar a ficar de pé para adorar ao Senhor essa noite. No final desse culto, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
vai encontrar aqueles 2 discípulos. E a história é tão linda que Jesus vai atualizar a notícia para eles. A decepção fez com que vocês quisessem ficar olhando para trás, olhando para sexta-feira. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu vivo. Deixa eu te dar uma notícia. Vocês achavam que eu viria redimir? Eu vim. Deixa eu te dar uma boa notícia. Vamos alinhar as expectativas. A expectativa de vocês era um reino terreno. O meu reino é eterno. Deixa eu te dar uma boa notícia. Nada mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua vivo. Ele continua soberano e Senhor de todas as coisas. Ele foi lá naquele caminho de Emaús, adentrou em Emaús com eles, para tirar as escamas dos olhos, para que eles pudessem enxergar que a morte e ressurreição de Jesus era uma porta aberta para uma nova vida. Estávamos todos nós condenados ao inferno, justamente, justa justiça pelos nossos pecados, mas Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Por mais que eles estivessem tristes e aprisionados na sexta-feira, Ele veio atualizar, dizendo: olha só, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o que está diante de vocês. Eu vivo. Jesus está vivo, irmãos. O teu general está vivo. O Senhor dos Senhores está vivo. O Deus em qual você criou todas as expectativas, Ele jamais vai te decepcionar. Sabe por quê? Porque Ele está no controle, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, Ele continua no controle e sempre vai atrás de você para te dizer: calma. Não crie expectativas humanas, crie expectativas do céu. Muitos estão decepcionados com a igreja, ou até mesmo colocando a culpa em Deus, porque criaram expectativas na terra, esqueceram de olhar para o céu. Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Deus tem algo novo para as nossas vidas. E começa nessa noite, vencendo todo e qualquer poder da decepção, das circunstâncias, das lutas. Chegou a hora de vivermos uma nova história em Cristo Jesus. Se deseja viver uma nova história em Cristo Jesus, então faça essa declaração através da sua oração nessa noite. Tenho aprendido com Jesus e com a sua palavra: seja feito conforme a sua fé, não a minha. A minha é para mim. Mas nessa noite, se você entendeu a palavra de Deus e absorveu a palavra de Deus, então seja feito conforme a sua fé. Clame a Deus essa noite. Tome posse do algo novo de Deus para a sua vida essa noite. Vença essa decepção essa noite. Vença os aprisionamentos das decepções que você já sofreu na vida essa noite. Vença essa noite. Faça essa oração, porque Deus tem algo novo para você. Vire essa página. Vire essa página. Faça essa oração essa noite a Deus. Clame a Deus essa noite. Invoque a presença do teu Deus essa noite. Aquele que ressuscitou e vivo está. Seja feito conforme a vossa fé.
seja feita conforme a vossa fé essa noite. O teu Deus já ressuscitou. O teu Deus já te fez entender que é hora de virar a página e começar, vencendo toda e qualquer circunstância, vencendo toda e qualquer decepção, vencendo toda e qualquer frustração. Não é para ficar aprisionado no passado. Viva o novo, porque o teu Deus está vivo. Pastor Osira, a senhora pode nos abençoar em oração? Pode? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor Jesus. Deixe o Espírito de Deus visitar o seu coração, de acordo com aquilo que a palavra foi aplicada na tua alma nesta noite. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós chegamos nessa noite na presença do Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Deus, e nesta noite a tua palavra trouxe, ó Deus querido, esse recado para o nosso coração, daquilo que precisa ser tratado em relação às nossas vidas. Pai, se nesta noite, ó Deus querido, nós estamos, ó Deus, andando de acordo com as decepções que nós passamos na vida, nós queremos que nesta noite o teu Espírito venha tratar conosco. Se o nosso coração está ferido e machucado diante das decepções das pessoas, hoje nós queremos colocar isso no altar do Senhor, porque nós não queremos, ó Deus, deixar que o nosso coração, ó Deus querido, seja movido de acordo com a ação do ser humano contra a nossa vida, ó Deus, mas nós queremos, ó Deus querido, agir de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Não nos permite estar com o coração no homem, nos ataques das pessoas, nas frustrações que temos das pessoas, mas ajuda-nos a colocar o nosso coração diante do Senhor e diante daquilo que as pessoas nos decepcionam. Ó Deus querido, que nós não possamos virar as costas para elas, que não possamos deixar de abençoá-las, mas que possamos continuar visitando e abençoando e cuidando, não porque elas mereçam, mas por aquilo que o teu Espírito está fazendo em nós, porque a nossa recompensa virá do Senhor. E Deus querido, vai tratando com a nossa vida a cada dia, com o nosso coração a cada dia, Senhor, para que nós, ó Deus querido, não possamos ser decepcionados conosco, e mesmo, Deus querido, que nós olhemos para a nossa vida, não nos permita olhar para nós para estarmos firmes ou para cair, mas nos ajude a olhar para Jesus, ó glória, porque quem nos sustenta, quem nos põe de pé, quem nos ajuda na caminhada é o Senhor. Então, ó Deus querido, nos ajude a depender do teu Espírito, para estarmos firmes no Senhor a cada dia. E Deus querido, diante de tudo aquilo, Pai, que o inimigo coloca no nosso coração, de estarmos desiludidos ou decepcionados contra o Senhor, nós queremos, ó Deus, que o teu Espírito nos abra os olhos, como o Senhor abriu os olhos daquelas duas pessoas naquele dia, para que nós possamos, ó Deus, não ser nécios, nem tardos de coração, mas que nós possamos olhar o Deus da palavra, aleluia, o Deus das Escrituras, o Deus que não muda, o Deus que não falha, o Deus que mesmo quando diz não, está com a razão, e que vai nos ensinar a ver a vitória amanhã. Nos ajude, Senhor, a viver o Evangelho na Tua palavra, e abençoe cada um de nós que está recebendo essa palavra, e abençoe o Teu servo que trouxe essa palavra tão enriquecedora para nosso coração. Em nome do Senhor Jesus oramos, agradecendo a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto dessa noite. Glórias a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quarta-feira nós temos o nosso clamor aqui, culto de clamor, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Esteja conosco, planeje estar conosco, em nome de Jesus, nessa próxima quarta-feira. E no mais a gente vai se comunicando durante a semana. Feche seus olhos, mão sobre o seu coração, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus
seja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua vida e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam: que Deus abençoe a todos, vão em paz, em nome de Jesus.